As cenas circularam bastante nessa segunda-feira. O ex-presidiário Lula dando tapinhas no rosto do ministro do TSE, que por acaso foi aquele que proibiu a presença da primeira-dama Michele Bolsonaro nas propagandas do marido e vetou a exibição de imagens do 7 de setembro. E Lula ainda disse enquanto dava os tapinhas: vou te ligar, coisa de um chefe que faz com o seu subalterno, cá entre nós. O ministro Benedito Gonçalves também já foi investigado pelo CNJ por relação com o empreiteiro lulista Léo Pinheiro, aquele da OAS, o mesmo das benfeitorias no luxuoso apartamento de Lula. O círculo vai se fechando, tendo Lula como uma espécie de capo, de poderoso chefão comandando esse círculo medonho. Quem não se deu conta ainda de que Bolsonaro enfrenta um sistema totalmente podre, carcomido e aparelhado pelo PT, precisa acordar enquanto há tempo. Ou poderá acordar já na Venezuela, sem saber como foi que isso aconteceu. Se a quadrilha petista tivesse aparelhado as Forças Armadas, por exemplo, da mesma forma como fez com o Poder Judiciário, hoje não haveria mais qualquer liberdade no Brasil. Eis como o J.R. Guzzo abre a sua coluna na Gazeta do Povo hoje. A justiça eleitoral brasileira se transformou num monstro. Deveria ser uma repartição pública que cuida da organização das eleições e garante a honestidade das apurações. Unicamente isso, como em qualquer democracia séria do mundo. Aqui, no Brasil, por força da invasão da vida política por parte do STF e da vassalagem que o judiciário impôs aos dois outros poderes, passou a mandar na eleição. É uma deformação, os brasileiros foram expulsos do processo eleitoral. Direto ao ponto, né? Tomou posse a nova presidente do STF ontem. Nas falas dos seus colegas, parece que o Supremo é o grande guardião da Constituição, da República. É incrível como dentro da bolha suprema, cada ministro consegue ficar bajulando e fazendo massagem no ego do outro. Como se todos ali fossem os heróis da resistência ao fascismo, os defensores da República, e não os seus adversários mais perigosos e evidentes hoje. Até parece a velha imprensa, né? Com cada militante disfarçado de jornalista elogiando o coleguinha, distribuindo prêmios irrelevantes, enaltecendo sua incrível luta pela democracia. Tudo isso enquanto pregam em coro o voto no ladrão totalitário. E claro, dizem que o que está escrito na bandeira não é ordem e progresso. Como ainda restam poucos jornalistas sérios, independentes e cultos, precisamos lhes dar o devido crédito, né? É o caso de Alexandre Garcia, que comenta em sua coluna hoje na Gazeta do Povo sobre a destruição da ficha limpa pelo próprio TSE. Diz ele: a lei foi uma grande conquista porque afasta do escrutínio do eleitor aqueles que responderam a processo e foram condenados em última instância, sem mais chance de recurso. Mas a lei da ficha limpa foi desmoralizada 2 vezes pelo Supremo. Na primeira, quando o presidente do Supremo, presidindo o julgamento de Dilma Rousseff no Senado, participou da separação do parágrafo único do artigo 52 da Constituição, que diz que o presidente condenado fica 8 anos inelegível, não podendo exercer cargo público. Como houve essa separação, Dilma foi para o julgamento do povo mineiro, que a condenou, não a elegeu para o Senado. Agora ali rasgaram a Constituição, né, Lewandowski? O Garcia continua. Na segunda vez em que a lei foi desmoralizada, as condenações em 3 instâncias de um certo ex-presidente na Lava Jato simplesmente foram anuladas, alegando-se endereço errado, que a ação não podia correr em Curitiba, mas em Brasília ou São Paulo. Mas só descobriram isso no fim, depois de anos. A ação passou pelo Tribunal Revisor de Porto Alegre, passou pelo Superior Tribunal de Justiça, que é a última instância em casos criminais, e ninguém reclamou do CEP. Só o ministro Fachin reclamou e o plenário do Supremo confirmou. Com isso, desmoralizou a lei da ficha limpa, conclui Alexandre Garcia. O sistema podre joga pesado e tem feito de tudo para beneficiar o maior corrupto da história desse país. Bolsonaro é um exército de um homem só contra toda essa nefasta organização criminosa. Ele não conta com o apoio dos monstros do pântano, que querem perpetuar
seus esquemas corruptos. Ele só tem mesmo o povo ao seu lado. E isso tem feito com que o sistema carcomido cada vez mais assuma em praça pública o seu enorme desprezo pelo povo brasileiro. Esses fascistas são os democratas mais estranhos do mundo, como salienta Guilherme Fiuza. Os democratas contra o fascismo não estão de brincadeira. Depois das proibições às cores e à bandeira nacional, proibiram imagens do povo. Só falta proibir o próprio povo. Aí a democracia chegará à perfeição e nem será preciso eleição. Bastará o Datafolha e o William Bonner. Olha, não há como ficar indiferente diante dessas alternativas que se apresentam. Quem escolher a abstenção está dizendo que não se importa com esse autoritarismo bizarro de um sistema corrompido que faz de tudo para se livrar do golpista, justamente aquele que vem tentando desaparelhar a máquina pública, expulsando os cupins que tomaram de assalto o nosso Estado brasileiro.